Bom dia pessoal, tudo bom? Essa semana a gente vai dar início ao assunto da avaliação mensal, tá certo? Então já vou deixar claro os dias que vai ser os assuntos tudo certinho. Na aula de hoje iremos separar 4 doenças que são causadas a partir do sedentarismo, a falta de atividade física que a gente viu nas últimas aulas. Falamos sobre atividade física e exercício físico, tá certo? Fizemos uma atividade avaliativa, quem fez me entregou, ganhou a pontuação. Hoje, dia 12, dia dos namorados, vamos dar início ao assunto, tá certo? Na aula de hoje separei 4 doenças que são causadas pela falta de atividade física, tá certo? Foram o próprio sedentarismo, que é considerado uma doença mundial, a aterosclerose, que eu vou explicar também, a obesidade e a hipertensão arterial, tá certo? Para deixar claro, hoje, dia 12, a gente vai iniciar o assunto. Semana que vem, dia 19, que é a outra sexta, a gente vai terminar o assunto, tá certo? E no dia 19, 20, a partir da semana do dia 22, já começa as provas de avaliação mensal. 22, 23, 24, 25, 26. Ou seja, nossa prova é sexta-feira, dia 26, tá certo? Então, essa prova do dia 26 vai ser com os assuntos que são dados hoje e semana que vem. No caso, são 8 doenças que eu separei, não é uma coisa tão grande, tá certo? Eu separei um pouquinho de cada doença, fiz um resumo bem legal para vocês entenderem o que é cada um que pode ser causado, tá certo? E vou querer que vocês estudem só isso que eu dei, tá certo? Então ficou bem explicadinho e detalhado para cada doença, tá certo? Não vai ser algo que é tão difícil de vocês entenderem, tá certo? Então deixa marcado que a partir da semana do dia 22 já começam as avaliações mensais, certo? 22, 23, 24, 25 e 26, tá certo? Então esse assunto de hoje é o início do assunto da nossa avaliação mensal, tá bom, galera? Vamos lá. Doenças por não fazer exercício físico. Como eu falei lá no início, as principais doenças que iremos estudar é o sedentarismo, a aterosclerose, a obesidade e a hipertensão arterial na aula de hoje, tá certo? Na próxima aula, iremos estudar a diabetes, a osteoporose, as doenças pulmonares, que hoje em dia está muito na mídia por causa do coronavírus, tá certo? E os problemas cardíacos, que também sempre continua muito alto. Para começar, iremos falar sobre o sedentarismo. O sedentarismo é a falta de atividade física suficiente para o corpo e também acaba afetando a saúde, além de atrofiar os músculos, tá certo? Lembrem, quando se fala em atividade física, não está falando só de praticar desportos, ou seja, handebol, futsal, vôlei. As atividades físicas podem ser caminhada até o trabalho, ir até a escola, subir a escada, evitar ficar andando sempre de elevador. O sedentarismo acontece quando a pessoa gasta poucas calorias diárias com qualquer tipo de atividade física. Não se levanta, fica sentada, chama alguém para pegar alimentação, prefere ficar deitado, não tem uma queima calórica que poderia acontecer, tá certo? Então o ideal é sempre gastar 2.200 a 2.300 calorias por semana. Outra coisa, 60% da população. A falta de atividade física causa sedentarismo e as consequências do aparecimento de doenças. Quais são? Pergunta. Quais são as doenças que aparecem a partir do sedentarismo? Diabetes, colesterol alto, infarto, distúrbios cardíacos, entre outros. Hoje não pode ficar sem praticar nenhuma atividade física. Tem que estar sempre ativo. E uma doença que é pouco falado é a aterosclerose. Vou fazer um resumo só para vocês entenderem. É uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela formação de atermos dentro dos vasos sanguíneos. Professor, o que são atermos? São placas compostas especialmente por lípidos e tecido fibroso, que formam nas paredes dos vasos. Como assim, professor? Há um acúmulo de gordura, de colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias e dentro dela, tá certo? E isso causa a obstrução do fluxo sanguíneo. E quando causa a obstrução do fluxo sanguíneo, pode acabar tendo problemas, tá certo? E isso pode gerar problemas futuros. Depois disso, temos a obesidade. O que é a obesidade? É o acúmulo excessivo de gordura corporal, rápido. Ocorre basicamente quando a quantidade de energia ingerida
excede o gasto energético por tempo considerável. Ponto. Fica muito tempo no corpo, tá certo? Professor, como é que ela pode ser afetada? Listei algumas causas para vocês, tá certo? Primeiro são causas nutricionais, que são refeições hipercalóricas, são refeições que são muito fortes, que você bota muito macarrão, refeições muito grandes ou maiores para vocês. Em vez de você comer uma mais reduzida, vocês comem grandes porções. Causas psicológicas, pessoas que é muito ansiosa, principalmente hoje em dia com esse coronavírus, a pessoa tende a ficar muito nervosa e acaba consumindo mais alimentos. Causas ambientais, falta de atividade física, com certeza vai gerar o aumento da alimentação. Você vai comer mais e vai acabar engordando. Outra coisa é hormonais. Quando apresenta alguma doença endócrina, como hipertiroidismo, que é na garganta, síndrome de Cushing e deficiência de hormônios do crescimento, tá certo? Isso é muito comum, não se preocupa. Outra coisa são doenças genéticas. Pessoas portadoras de algum tipo de síndrome de Down ou Turner apresentam maior exposição a engordar, sempre ficar comendo, tá certo? E por último, medicamentos como corticóides. Pessoas que têm problema com espinha acabam tomando esses medicamentos e acabam tendendo a engordar por esses medicamentos, tá certo? A partir daí a gente já vai mudar para hipertensão arterial, que é aquelas que você diz que é a pressão alta, tá certo? O que é isso? É uma pessoa que tem hipertensão. A pessoa tem que ter entre 14 e 19. A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais circula, eles se contraem, tá bom? O coração e os vasos eles podem ser comparados a uma torneira aberta e ligados a vários esguichos. Se fecharmos a ponta desses esguichos, a pressão lá dentro aumenta. Aí isso acaba ocorrendo, o sangue bombeia mais sangue. E os vasos são estreitados e a pressão aumenta. Como assim, professor? O coração trabalha em dois tempos, chamado de diástole e sístole. Quando se dilata, ou seja, quando ele se enche de sangue, ele acaba fazendo a diástole. E a sístole é quando se contrai, expulsando o sangue, tá certo, pessoal? Então lembrem-se, quando eu falar nos dois tempos são diástole e sístole. Tchau, tchau, pessoal!